Caros alunos, vamos trabalhar hoje com o tema sobre educação financeira nas escolas do Brasil. Tema para lá de importante porque toca em diversas outras temáticas tão importantes quanto. Então vamos lá, vamos pensar direitinho juntos. Venham aqui comigo. Vamos ver o tema todo. A importância e os desafios da oferta de educação financeira nas escolas brasileiras. Então nós temos que trabalhar com a importância, que não é difícil. Falar que educação financeira é importante, nós temos muitos exemplos. Exemplos de pessoas notáveis, eu coloquei 3 aqui embaixo. Exemplo de países que se destacaram muito, porque também investiram em educação financeira do seu povo. Então falar da importância é tranquilo. Se é importante para outros países, necessariamente é importante para o Brasil também. Países capitalistas. E os desafios, aí muito bem, quais são os desafios da adoção da oferta de educação financeira nas escolas brasileiras? Por que é difícil fazer com que isso que já deu certo em outros países e que sabidamente funciona para elevar a condição econômica de um país, logo melhorar o IDH, a qualidade de vida da população, por que sabendo disso, aqui no Brasil, nós estamos tão atrasados no quesito educação financeira? Eu coloquei aqui as minhas 2 guias, respondendo o motivo pelo qual a educação financeira não tem sido oferecida a contento no nosso país. 2 motivos que eu coloquei, veja bem, esse fracasso encontra sua gênese, ou seja, sua origem, nas crenças equivocadas sobre dinheiro, e na pequena importância dada pelo Estado à questão da educação financeira. Então, as minhas 2 guias argumentativas são essas. Veja bem, você pode elencar 2 outros motivos, mas tem que pensar muito bem, porque isso vai guiar todo o restante da sua redação, inclusive a sua proposta de intervenção. Na sua proposta de intervenção, você tem que apresentar solução para esses 2 problemas. Então, tem que ficar atento na hora de eleger as 2 guias argumentativas. Tudo bem? Então, aqui comigo, câmera, a importância e os desafios da oferta de educação financeira nas escolas brasileiras. O nosso campo de atuação, o nosso horizonte de projeção é o Brasil. Mas, obviamente, eu posso dizer que a educação financeira é algo importante para o mundo todo, para as pessoas de qualquer país e para qualquer país. Tranquilo? Então vamos ver o que eu fiz aqui. Educação financeira e produtividade. Aqui já dá para perceber o eixo da minha redação. A educação financeira, ela gera maior produtividade. Vou defender isso no meu texto. Tranquilo? Então, vamos acompanhar? Thomas Edison, Henry Ford e John Rockefeller marcaram o início do século XX com realizações que até hoje beneficiam a humanidade. Por que eu escolhi esses 3? Vejam bem, Thomas Edison, o inventor, inclusive, da lâmpada, mas não vamos ficar restritos a isso. Thomas Edison tem mais de 2.000 patentes de invenções. Henry Ford, carros. A Ford produzindo carros em série. E John Rockefeller, talvez aqui o menos conhecido, mas John Rockefeller é considerado um dos homens mais ricos da história. É dos Estados Unidos e nem é do tempo dele, é da história. Todos os 3 aqui foram muito bem sucedidos nos seus negócios e souberam trabalhar muito bem com o dinheiro, ou seja, tiveram educação financeira. Por isso que eu coloquei os 3. Pessoal, John Rockefeller, ele é o único dos 3 aqui que tem formação acadêmica. Ele é formado em contabilidade. Thomas Edison não tem boa formação. Inclusive, ele foi considerado um menino incapaz de aprender. Ele tinha um problema de audição também, ouvia muito pouco.
E Henry Ford chegou a ser considerado um estúpido, um ignorante. E os três fizeram muito sucesso nos seus negócios, como eu disse. John Rockefeller, além de bilionário, ele é criador do Standard Oil Company, que foi dividida depois em outros grupos, e hoje esses grupos eles vendem mais de 2 trilhões por ano. Vejam bem, a escala. São realmente grandes gênios da multiplicação financeira. Tá? Então, olha o que nós fizemos. Thomas Edison, Henry Ford e John Rockefeller marcaram o início do século XX com realizações que até hoje beneficiam a humanidade. Até hoje. Além de lâmpadas, Thomas Edison, carros, Henry Ford, e petróleo, John Rockefeller, por isso Standard Oil Company. Além de lâmpadas, carros e petróleo, eles deram ao mundo exemplos notáveis de empreendedorismo e, sobretudo, de educação financeira. O tema. Não posso esquecer. Eu não posso viajar nas ideias que eu gosto, viajo, flutuo como se estivesse num tapete mágico, mas estou indo para fora do tema, eu posso tangenciar o tema, isso é perigoso. Sempre amarrar as ideias com o tema que foi apresentado. Tá? Então, eles são exemplos notáveis, sobretudo, de educação financeira, sem a qual não teriam se imortalizado como alguns dos homens mais bem-sucedidos da história. Temos aí 3 dos homens mais bem-sucedidos da história. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou mostrando a importância da educação financeira. Vocês concordam que ao dizer que, através de uma educação financeira, eles conseguiram tanto, concorda que eu estou mostrando que a educação financeira é importante? Muito bem, estou dentro do tema. Bom, vamos seguir. Isso aqui na escala individual. Do mesmo modo, Singapura, Hong Kong e Coreia do Sul investiram nesse tipo de educação, para não repetir financeira, e em 50 anos tornaram-se nações de primeiro mundo. Então, dei exemplo também, olha, souberam investir em educação financeira e avançaram. Professor, o senhor sempre dá exemplo de Singapura, Hong Kong e Coreia do Sul. Sim, são países de ponta na educação. Em 2018, 2015, Singapura ficou em primeiro lugar na educação no teste do PISA, Hong Kong em segundo e Coreia do Sul em terceiro. Vejam bem, são países realmente muito desenvolvidos hoje, com um controle social invejável e um progresso invejável. Tornaram-se nações de primeiro mundo. Investiram nisso e tornaram. É claro que tem outros elementos, eu estou destacando o que me interessa aqui. Porém, quando a gente coloca o porém depois de apresentar exemplos positivos, quer dizer que eu vou entrar com algo negativo. E sobre quem? Sobre o meu horizonte de projeção, Brasil. Porém, na contramão e na direção contrária, na contramão desses exemplos, o Brasil, em 2015, ficou em último lugar no teste do PISA em educação financeira. Pessoal, a educação financeira é avaliada no PISA como facultativa. O país pode ou não submeter os estudantes à avaliação também nesse quesito, e o Brasil participou. E dentre os países participantes, nesse item, o Brasil ficou em último lugar. Último. Então, interessante a informação, não é? Esse fracasso, eu estou falando de quê? Eu estou falando a importância e os desafios. Eu já entrei com desafios. Na primeira parte, eu falei da importância.
ao citar Thomas Edison, Henry Ford e John Rockefeller. E também estou na importância, quando eu falo do sucesso, dessas 3 nações. Quando eu entro aqui na questão do Brasil, eu já estou falando dos desafios. Então, sobretudo aqui, eu vou apresentar a causa ou as causas do fracasso. Esse fracasso encontra sua gênese, ou seja, sua origem, nas crenças equivocadas, erradas, sobre dinheiro. E na pequena importância dada pelo Estado à questão. Então, agora que eu montei a minha introdução, com as suas 2 guias, estou atrelado a isso aqui, estou preso a isso. Por quê? No primeiro parágrafo de desenvolvimento, o que eu vou fazer? Trabalhar essa questão das crenças, provar que realmente isso acontece. Eu tenho que apresentar elementos argumentativos suficientes para deixar isso aqui provado. Não basta falar, não basta afirmar num texto dissertativo argumentativo. Eu preciso provar com a força dos argumentos. Para isso eu vou usar alusão histórica, fatos comprováveis, exemplos, dados de pesquisas, atualidades, dados estatísticos. Olha, eu tenho uma série de estratégias argumentativas que eu devo utilizar, não todas, mas algumas delas, para provar, para embasar, para fundamentar o meu posicionamento. Ok? Então, o primeiro parágrafo vai falar disso, das crenças equivocadas sobre dinheiro. Depois, vou para o segundo parágrafo, no qual eu estarei defendendo a ideia de que o Estado não dá muita importância para a questão da educação financeira no país. E isso é fácil de provar. Tanto que as escolas não têm isso como uma disciplina levada a sério. E, na maior parte das vezes, sequer tem a disciplina. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos levar isso aqui como tópico frasal. A ideia relacionada com a crença ou as crenças equivocadas acerca de dinheiro. De início, é fundamental esclarecer que a liberdade de crença é um direito garantido pelo artigo 5º, inciso 6, da Constituição Federal de 1988. Por que eu coloquei isso em primeiro lugar? Eu não estou trabalhando a ideia de crenças equivocadas acerca de dinheiro. Mexer com crença é sempre muito delicado. Por quê? Cada um tem o direito de acreditar do jeito que quiser. É crença. Então, nós vamos dizer aqui, olha, tudo bem. A pessoa deve acreditar no que ela quiser. Nós não estamos dizendo que ela tem que deixar de acreditar, ou que o Estado tem que chegar e impedir as pessoas de acreditar naquilo que elas quiserem, que o dinheiro é uma coisa pecaminosa, que o bom é ser uma pessoa sem nada, porque Cristo foi assim, porque Buda era um príncipe, abriu mão de tudo, o príncipe Siddhartha Gautama abre mão de tudo para viver numa vida de asceta, ou seja, numa vida de indivíduo isolado que buscou a sua perfeição moral, ética, comportamental. Olha, tudo bem. Cada um tem o direito de viver como quiser. Não existem pessoas que saem da sociedade e vão viver em grupos pequenos dentro das suas ideologias, como, por exemplo, em São Paulo existe lá um grupo de Hare Krishnas chamado Nova Gokula. Estão lá, trabalhando lá com a terra, produzindo, vivendo entre eles, estão muito bem, pelo que me consta até então. Então, vejam, nós não estamos criticando crenças, nós estamos fazendo uma análise sociológica do reflexo da crença. Mas defendendo que todo mundo tem o direito de pensar como quer. Isso é importante, porque nós não podemos colocar o Estado para combater a crença das pessoas. Ele estaria indo contra um direito fundamental. É o direito de crença. Nós mostramos aqui, amparamos pela Constituição. Então, nós não queremos brigar com relação ao ponto de vista que cada um adota em relação a dinheiro. Portanto, os brasileiros são livres
para avaliar o dinheiro do modo que melhor lhes convier. São livres. Aí. Todavia, ideologias que conduzem a concepções negativas dos valores financeiros são economicamente prejudiciais. Mas aí você está criticando. Não, eu estou dizendo que são prejudiciais. Se o indivíduo acredita que o bom é não ter dinheiro, se ele não quer acumular, se ele prefere... Então, nós estamos mostrando que há, sim, quando isso se generaliza, há, sim, um efeito negativo na sociedade. São economicamente prejudiciais. Tal visão de dinheiro como algo negativo surge, geralmente, não quer dizer todas as vezes, de falsos paradigmas, de falsos modelos, segundo os quais um verdadeiro devoto religioso deve se abster, abrir mão de riquezas e bens materiais. Esse é o devoto. Simples, vida simples, chinelinho de couro. Cada um pode pensar do jeito que quiser. Nós só estamos exemplificando. Eu tenho que tomar cuidado também, porque é um tema delicado. Para o professor tratar disso também é complicado. Mas nós temos que enfrentar. Já caiu o preconceito religioso no Enem, não é? Outra fonte desse tipo de preconceito em relação ao dinheiro encontra-se na ideia de luta de classes defendida pelo filósofo Karl Marx, o qual dividiu o mundo produtivo, ou o mundo do trabalho, em dois polos opostos, os exploradores e os explorados. Então, Marx, a ditadura do proletariado, ou seja, nós estamos trabalhando aqui, mas nós estamos de olho, que uma hora nós vamos fazer uma revolução, nós vamos mudar o status quo da sociedade, vamos dominar tudo. Marx colocou isso. Não estou dizendo que Marx errou em tudo, nem sou especialista em Marx. Agora, fazendo uma análise de algumas posições dele para a nossa realidade hoje, adotar pensamentos assim, segundo a nossa observação, a nossa perspectiva argumentativa aqui, é nocivo para o crescimento de uma sociedade. Tá bom? Isso é válido como argumento. Então, vejam bem, ele dividia o mundo produtivo, ou o mundo do trabalho, em dois polos opostos, os exploradores e os explorados. O próprio nome aqui, explorador e explorado, já coloca as pessoas que pertencem ao mundo produtivo em situações opostas demais e conflitantes até. Mal compreendidas, essas ideias... Mal compreendida, eu quero só fazer referência a essa ideia dele aqui. Mal compreendida, essa ideia tem conduzido milhões de brasileiros à concepção de que todo empreendedor é um rico explorador da força de trabalho alheia. Isso é ruim para o mercado. Isso é ruim para a relação de trabalho. Ainda mais hoje, que sabe que todo mundo está numa relação de contribuição um com o outro. Na época de Marx era diferente. Ele conseguiu ver o mundo dentro daquela perspectiva congelada da época dele. Ele não viu o mundo do futuro, como o trabalho mudaria de futuro. Ele não pôde ver, ele não pôde se antecipar a isso. Então a visão dele ficou, em alguns aspectos, congelada, cristalizada naquele momento histórico. E hoje nós evoluímos. Hoje nós temos profissionais que trabalham de um modo diferente, tendo as suas casas, fazendo trabalhos freelancer. Olha nos Estados Unidos como é que é a realidade do trabalho. O Brasil está fazendo as suas reformas trabalhistas, procurando adaptar a realidade nacional àquilo que o mundo está praticando. Não estou dizendo que está certo ou errado, só estou dizendo que está fazendo mudanças, ok? Mal compreendida, essa ideia tem conduzido milhões de brasileiros à concepção de que todo empreendedor é um rico explorador da força de trabalho alheia. Logo, vencer esses preconceitos é fundamental para libertar o Brasil dessas prisões ideológicas e permitir que a educação financeira ganhe importância nas escolas do país. Eu não posso me esquecer do tema. Eu não posso me esquecer do tema. Nós não estamos mostrando aqui ideias, nós não estamos no campo das ideias.
Nós mostramos lá em cima que existe um preconceito, que existem ideologias muito fortes que acabam colocando o dinheiro como algo negativo e o trabalho, a relação de trabalho também. Muito bem, logo vencer esses preconceitos. A nossa redação tem de ter introdução, desenvolvimento e conclusão em cada parágrafo. Lembrem-se disso. Tópico frasal, o desenvolvimento e a conclusão daquela ideia. A mesma coisa vai acontecer com o meu outro parágrafo, a mesma coisa com a minha conclusão, e o mesmo aconteceu aqui com a minha introdução. Isso conta, é o que conta mais na competência 3, ok? Então, vejam bem, vencer esses preconceitos é fundamental para libertar, usar bem as palavras, o Brasil dessas prisões, libertar das prisões ideológicas, não precisa ser entre aspas prisões, não. E permitir que a educação financeira ganhe importância nas escolas do país. É o tema aqui de novo. Ok? Atentos para isso. Cuidado, para não começar bem no tema e, de repente, sair ou tangenciar. O que faremos agora? Câmera. Isso aqui. Uma vez desenvolvida a primeira guia, uma vez fundamentada a primeira guia de que existem crenças equivocadas sobre dinheiro, nós vamos pegar a segunda guia e levar para lá. De uma forma bem organizada, bem inteligente, eu vou trabalhar com a pouca importância ou com a pequena importância dada pelo Estado à questão. Eu não posso falar que o Estado não dá nenhuma importância, porque ele dá. Tanto que nós temos uma lei, essa lei foi desenvolvida, está no papel, já tem, né, nós vimos lá no texto motivador, tem projeto piloto. Então, cuidado para não dizer que o Estado não faz nada. O Estado faz. Mesmo quando ele começa a construir uma ponte e para na metade, não pode dizer que ele não fez nada, ele fez. Porém, ele fez de forma incompleta. Então, a administração pública está procurando melhorar a cada ano. A cada gestão, eles estão procurando ajustar a realidade da administração pública às necessidades do país e tornar o Estado mais eficiente nas suas ações, ok? Então, vamos levar isso para lá. O Estado tem que dar mais importância. Vamos mostrar aqui que ele não está dando muita importância para a questão da educação relacionada com dinheiro. Outro problema, então, falamos de outro problema que a esse se vincula, então, isso está tudo numa redação só, não é? Numa folha. Aqui vocês estão vendo separado, cuidado com isso, mas isso ficaria só distância de parágrafo. Então, outro problema que a esse, acabamos de falar aqui atrás, que a esse se vincula, refere-se à relativa omissão do Estado quanto a essa categoria de ensino. Aí eu repito que é relativa à omissão quanto a essa categoria de ensino prevista como um direito de todos os brasileiros pela Base Nacional Comum Curricular. Aí eu coloquei Base Nacional Comum Curricular. Porque se eu tiver que repetir este nome, não preciso mais colocar por extenso, só o BNCC, que eu já citei uma vez. Tá? Em 2020. Então, isso já está previsto. Esse ensino está previsto como direito de todos os brasileiros. Colocou, tem que ter. Isso é um ato normativo, isso é uma lei. Então, ela deve ser cumprida. Mas quando? Aí é administração pública. Não obstante, gente, não obstante quer dizer apesar, é uma concessiva, quer dizer apesar de. Então, não obstante a existência dessa lei, ou seja, apesar da existência dessa lei, ainda não foram incrementados todos os meios para colocá-la em prática, o que inviabiliza a sua oferta na maioria das escolas do país. Então, vejam bem, não foram incrementados todos os meios, alguns já foram, nós vimos. E isso inviabiliza a sua oferta na maioria, porque algumas escolas já estão fazendo isso. Por isso que tem projeto piloto.
Vamos lá. As consequências dessas falhas políticas vão desde as dificuldades de administração do orçamento doméstico à falência de empresas por inabilidade financeira de seus gestores. Então, essas falhas, elas vão... Eu coloquei todo um... Eu peguei um mais simples, dentro de casa, orçamento doméstico, até um mais complexo. Quebra de empresas, por inabilidade dos seus administradores. Então, vejam bem, as consequências dessas falhas políticas vão desde as dificuldades de administração do orçamento doméstico, coloquei um pequenininho, aí, o que isso quer dizer? Que vai passar por várias outras situações. Vai desde isso aqui até, eu poderia colocar até, tá? Até a falência, mas se eu colocar o até, eu tenho que tirar o sinal indicativo de crase. Vai disso aqui, vai desde aquilo ali, à falência de empresas por inabilidade financeira de seus gestores. E mais, olha só o efeito que isso aqui deu. Aqui ponto, e eu fiz um e mais. Eu poderia colocar além disso, segundo, também. Só estou mostrando para vocês opções, para que a mente não fique presa só a alguns esqueminhas. Isso não é legal. Estão aprendendo a escrever. E mais, segundo pesquisa levantada pelo IBGE, o IBGE você não colocou por extenso, todo mundo sabe o que é. Esse aqui já é conhecido. ONU, IBGE. Segundo pesquisas levantadas pelo IBGE em 2020, a histórica concentração de renda persiste. 2 pontos. Os 10% mais ricos detêm hoje 43% da renda nacional. É um dado importantíssimo. Professor, por cento eu não posso colocar o sinalzinho? Não pode também. Pode sim, tá? Preferi fazer assim. Sem dúvida. Então, o que tem a ver esse negócio de concentração de renda? Vamos explicar e fechar a ideia do parágrafo. Sem dúvida, esse cenário de concentração de renda seria outro se as informações sobre economia fossem democratizadas pelas escolas. Se fosse ensinado pelas escolas. Haveria mais democratização do ensino nesse particular. E as pessoas, então, aprenderiam a mexer melhor com suas finanças, porque tem educação financeira. Quem sabe até aprendem a investir na bolsa, como em Singapura, os meninos aprendem novinhos como fazer isso lá. Tá? Muito bem. Então, agora, o que nós vamos fazer? Câmera. O que nós vamos fazer? Nós vamos apresentar a solução para os problemas. Se nós temos ali crenças equivocadas sobre dinheiro, nós vamos solucionar. Se nós temos ali uma certa omissão do Estado, nós também vamos solucionar. Lembrando que pelo menos uma guia que foi desenvolvida aqui precisa receber uma solução mais completa. Tá? E o mais completa, nós já sabemos, está aqui embaixo. Vamos, portanto, ou em face dessa realidade, ou tendo tudo isso em vista, pode escolher. Portanto, faz-se necessário erradicar tanto as referidas crenças limitantes, claro, quanto as falhas governamentais que impedem a ampla e imediata oferta de educação financeira nas escolas do país. Vamos erradicar os 2 problemas para a coisa funcionar. Ao Estado, quem? Ao Estado, cuja função principal é promover o bem comum, como afirma o artigo 1º da Carta Magna. Então, ao Estado, cabe a tarefa de esclarecer a população acerca das verdades relacionadas ao mundo das finanças. Então, esclarecer a população acerca das verdades relacionadas ao mundo das finanças. Eu não posso colocar o Estado para impedir a
popularização de certas crenças, erradas ou não, segundo a avaliação do Estado, ele não pode. Então, nós já até provamos ali que não pode por força do artigo 5º, inciso 6 da Constituição de 1988. Então, o que nós temos que fazer? Ao Estado, quem? Cuja função principal é promover o bem comum, como afirma o artigo 1º da Carta Magna, cabe a tarefa, o que ele deve fazer? Cabe a tarefa de esclarecer a população acerca das verdades relacionadas ao mundo das finanças e colocar em prática as determinações da BNCC. Nós acabamos de dizer aqui, ó, câmera, acabamos de dizer aqui que a Base Nacional Comum Curricular, ela, embora seja uma lei interessante, ainda não foram colocadas, ainda não foram incrementados todos os meios para colocá-la em prática. Então, o que nós queremos? Já que não foi colocado em prática e já existe a lei, eu quero que ela seja colocada em prática. Isso é só a gente ficar atento que percebe, ok? Então, meus caros, olha só. Onde é que paramos? Aqui. E colocar em prática as determinações da BNCC, definidas em 2020. Para isso, então, quem? O Estado. O quê? Como? Como que vai fazer isso? Para isso, é necessário designar profissionais especializados dentro do próprio Ministério da Educação. A galera já está lá, por que eu vou contratar mais? Já tem gente suficiente no Ministério da Educação. Então vamos designar os que estão lá, estão qualificados, já passaram em concurso, ou se não qualificou, é fácil qualificar, e mandar essa galera para a frente de batalha, para implementar a lei que o próprio Estado criou. Então, para isso, é necessário designar profissionais especializados dentro do próprio Ministério da Educação e exigir deles a implantação da Estratégia Nacional de Educação Financeira. Aqui fala especificamente de educação financeira, que é a ENP, ou EMP. Iniciativa governamental de 2009. Então, isso aqui fala que é obrigatória a presença da educação financeira na escola. Esse aqui já fala o que tem que ser ensinado. Ok? Então, vai fazer valer a letra da lei e vai pegar isso aqui, que é o quê? Olha só, estratégia. Como que vai ser implantado? Já tem uma estratégia. Para que eu vou inventar algo novo? O texto já me ofereceu isso. Mas pode, professor, estava lá no texto motivador. Claro, eu não copiei. Eu só peguei a informação. Isso aqui não é de propriedade deles, não. Eu não posso copiar as frases que estão lá. Se eu me apropriar das frases, aí... E eu não posso pegar muita informação dos textos motivadores, não. É uma ou outra coisa. Tá? Educação financeira, iniciativa governamental de 2009. Esse trabalho, aqui, deverá ser feito com base em prazos e metas bem definidos e sem prorrogações, porque já foi prorrogado muito. E a finalidade, professor? A finalidade dessas medidas é ampliar os horizontes intelectuais, não está preso dentro de dogmas. Nós não estamos falando aqui que tem que libertar. Cadê libertar? Aqui, ó. Câmera. Logo, vencer esses preconceitos é fundamental para libertar o Brasil dessas prisões ideológicas e permitir que a educação financeira ganhe importância nas escolas do país. Ok. Nós estamos reforçando isso. Tranquilão? Então, esse trabalho deverá ser feito com base em prazos e metas bem definidos e sem prorrogações. A finalidade dessas medidas é ampliar os horizontes intelectuais dos brasileiros no campo financeiro, é aqui que eu quero, e projetar o Brasil a um novo patamar de desenvolvimento e produtividade. Ele vai desenvolver e vai produzir mais. A minha última palavra aí foi produtividade. Muito bem. Aqui, câmera.
educação financeira e produtividade. Ok? Como eu faço? Eu pego a ideia central do tema, educação financeira, quase sempre. E vou pegar a ideia assim, bem nuclear da minha redação. Então aqui eu pensei no seguinte, a educação financeira ela gera produtividade, o que é lógico e óbvio. Então não está difícil montar um título bem conciso com as ideias básicas do tema e da minha redação. Aqui ficou fácil. Tranquilo? Pessoal, vamos lá, vamos avaliar a redação dentro das 5 competências. Força aí, força aí. Tá? Para, toma um cafezinho, volta para assistir o restante da aula. O que não pode é achar, está cansativo demais, vou deixar. Não, eu sei que vocês não vão fazer isso. Tranquilo? Vamos lá, 5 competências. Primeira competência, adequação do texto à norma culta padrão da língua portuguesa. O que eles estão contando? Eles estão contando a sua escolha vocabular, eles estão contando a sua pontuação, uso de crase, pronomes, preposições, o arranjo das ideias aqui na sua redação. Tudo isso está contando a competência 2. A competência 2 não é difícil perceber. Redação mal elaborada nesse sentido rapidamente é flagrada no processo de avaliação. Então, tem que acertar, tem que mostrar que você não só conhece a norma culta e não erra, pontuação, crase, uso de pronomes, mas, além disso, você escreve num nível alto. Já conversamos muito sobre isso também. Então, essa redação aqui recebe 200. Eu quero destacar o seguinte. Eu estou sempre colocando em destaque o início dos meus períodos. Observem que em todas as redações, praticamente, eu tenho o mesmo número de períodos. Isso não é coincidência. É porque eu sei que eu não posso me delongar fazendo períodos longos demais, curtinhos demais. É trabalhar uma forma bem harmoniosa de colocar a ideia no papel e que vai desde períodos muito curtinhos e mais, como aquele que eu coloquei lá, que lê um período, até os médios, um pouco maiores. Com boa técnica, esses um pouco maiores ficam bem. Não tem a menor dúvida. O que não pode é fazer um período com 5, 6 linhas, mal pontuado, mal organizado, perde ponto. Tá? Então, vejam bem, 1, 2, 3, 4, 5 períodos. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 períodos. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 períodos. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5 períodos. Ok? Se não errei nada, é essa a minha disposição de períodos. Parágrafos. 1, 2, 3, 4. Tá? Com 4 parágrafos, você desenvolve uma redação dentro daquilo que o INEP está querendo. Mas posso colocar 5? Se você coloca 5, você tem que pensar o seguinte. De repente, você vai colocar 3 elementos aqui. Aí já fica muito para você desenvolver em 30 linhas. Tá? Você vai acabar mitigando demais, ou seja, comprimindo demais a sua análise. Às vezes a análise necessita um pouco mais, né, de linhas. Faça a letra pequena para render. Tá? Competência 2. Utilização de informações de diversas áreas do conhecimento. Olha, nós começamos aqui. São algumas estratégias argumentativas. Começamos com esses caras, que é um contexto histórico, e são exemplos também. Aqui, câmera. Eu comecei com alusão histórica, porque eu fui lá no início do século XX. Dei exemplos também dos caras. Isso aqui é apresentado pelo INEP, tá? São estratégias argumentativas, está aí no manual, enviei o manual para vocês. Então, alusão histórica está ali. Exemplos, eles também são exemplos. Aqui
teste do PISA, eu apresentei pesquisa, uma pesquisa, por quê? O PISA é uma pesquisa, é um Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, é uma pesquisa. Tranquilo? Eu também utilizo aqui fatos comprováveis, que são aquelas informações que você não precisa apresentar fonte, de onde você tirou, porque todo mundo sabe que é daquele jeito, tá bom? Argumentos de autoridade. Vejam vocês que eu não coloquei nenhuma frase de autor conhecido, diferentemente da minha redação anterior, da redação que eu apresentei para vocês, que eu acredito ter citado 3 frases de autores diferentes, 3 ou 4 frases. Então, dependendo do tema, da forma como nós abordamos, nós tendemos mais para frases de autores, às vezes mais para dados de pesquisa. Depende também do que aquilo que os textos motivadores nos apresentaram como base, tá? Então, tem que levar isso em conta. É muito importante, muito importante. Então, aqui nós apresentamos essas informações, apresentamos aqui um argumento de autoridade. Olha, autoridade. Aqui nós estamos com a Constituição Federal. Autoridade maior do que essa não existe dentro de um país. Tá bom? Vamos ver aqui. Aqui nós apresentamos também uma base legal, jurídica, está no manual, nós colocamos, citamos a lei, mas como eu disse, nós não copiamos. Aqui nós citamos uma pesquisa com dados estatísticos, 43%, então, dados estatísticos. Eu estou utilizando isso tudo aqui na minha redação. E aqui também nós citamos de novo a Carta Magna, que é um argumento de autoridade. Citei, isso aqui já havia sido citado, e vem aqui Estratégia Nacional de Educação Financeira, tá, que é mais um diploma legal. Entendido, pessoal? Certo. Competência 200. Tá? 200 nessa competência 2, muito, muito bom. Ainda tem aqui o Karl Marx, né? Estava me esquecendo, citei o Karl Marx, não citei frase dele, mas citei a ideia dele de luta de classes. Competência 3. Competência 3 está relacionada muitíssimo com a estrutura da sua redação. As guias, o desenvolvimento de uma guia, da outra guia, a solução para uma, a solução para outra. Está relacionado com parágrafos que tenham tópico frasal, desenvolvimento e conclusão, tópico frasal, desenvolvimento e conclusão, tópico frasal, desenvolvimento e conclusão. Ok, câmera? Então, seria também 200. A argumentatividade aqui está muito boa. É um texto que convence. Tá? Não deixa muito longe assim não, câmera. É um texto também que convence, ok? Bom, 4. Mais próximo, câmera. 4. 200 para a competência 4 é o uso diversificado de elementos coesivos. Tá bom? Quais são eles? Que, além de... Por que lâmpadas, carros e petróleo são elementos coesivos? Porque lâmpadas remete a Thomas Edison. Carros remete a Henry Ford. Petróleo remete a John Rockefeller. Também é uma forma de estabelecer conexão. Eles, a qual, do mesmo modo, ou seja, do mesmo modo que esse aqui atrás. Nesse tipo de educação, se... Olha, pessoal, algo importante aqui. Porém, aqui, ó, tornam-se. Primeiro aqui, tornam-se. Vocês concordam comigo que se eu tivesse espaço, eu colocaria hífen se? Tornam-se. Quando isso acontece, ou seja, quando o hífen ocorre no final da frase, na partição, na translineação, você vai passar para outra linha, você tem que repetir o hífen aqui. Ó. Tem que ser repetido. Já não ocorre isso quando a palavra é partida assim, ó, educação. Aí não tem. Não repete, cuidado com isso. Não repete. Só repete quando coincide com hífen.
Professor, só pode ser na frente assim ou pode ser embaixo? Pode ser na frente, pode ser embaixo. Tá? Tanto faz para eles. Mostra que você está passando de uma linha para outra. O que é importante é dividir a palavra no lugar certo. É divisão silábica. RR, SS, a gente sabe que não pode ficar os dois, né? Não podem ficar os dois no mesmo lado, né? Então, nesse, por exemplo, se eu fosse partir nesse, um S ficava aqui, o outro S viria para cá. Tem gente que parte cerrado. Tranquilo? Então, olha, os conectores estão todos aí. Todos muito bem colocados, muito bem utilizados, tal visão, todavia. Pô, gente, isso conta demais. Isso conta 200 pontos na competência 4, mas se você erra isso assim, bastante na sua redação, a competência 1 não é o uso da norma culta. Se você está usando mal os conectores, claro que vai pesar na competência 1. Você pode perder 300 pontos. 300 pontos na sua redação só por não saber utilizar bem os recursos coesivos. Então, atentos para isso. Tá bom? Olha só, vamos acompanhar, já estamos aqui. Outra fonte desse tipo de preconceito, olha, a gente tem que se demorar para fazer a transposição de uma frase para outra, de uma ideia para outra, completar bem, não deixar as ideias se fragmentarem. Tem que ficar muito atento, gente. Isso aqui é um dos pontos cruciais, tá? Tanto isso é verdade que eles dão 200 pontos. O qual, dois polos opostos. Aí eu vou apresentar os polos aqui na frente. Essa ideia que, logo, esses preconceitos, e vamos. Outro problema, você tem um, agora tem outro. Se eu falo outro é porque tem um para trás. Que a esse que ficou para trás, essa categoria de ensino, não obstante a existência dessa lei, tá? O a, o que, sua, dessas falhas políticas e mais, que eu vou acrescentar, além do que está para trás, vou colocar mais para frente. Seus, esse cenário. Ah, professor, cansa. É assim mesmo. É assim que a gente vai aprender. Portanto, essa é a ideia de conclusão da minha redação como um todo. Ah, mas eu posso colocar o portanto aqui na frente, professor? Pode. Faça necessário, portanto, erradicar. Mesma coisa. Mas, às vezes, não dá para colocar ele para frente. Ele vai ficar muito para frente, é preferível ele vir no início. Por que você não colocou ele ali, então? Porque aqui também está bom. Ué. Tranquilo. Tá? Tanto quanto, esse parzinho correlato, tanto quanto, que, cuja, ou cuja que ninguém gosta de usar, tem validade, e às vezes ele resolve a sua frase. Acerca de, para isso, deles, esse trabalho, e aqui a finalidade dessas medidas. Olha aí, pessoal. E, por último, então 200 também, competência 4, sem dúvida. Por último, proposta de intervenção completa. Que não ofenda direitos humanos, aqui está longe disso. O que é que tem que ter? Ação, agente, meio modo, finalidade. Quem resolve o problema? Desculpa, quem resolve o problema? É o agente. O que resolve o problema é a ação. De que maneira resolve o problema? É o meio modo. Com que finalidade se resolve o problema? É, claro, a finalidade. Vamos ver se tem isso tudo. Nós, na primeira leitura, já deixamos isso demonstrado. Então, aqui nós só recuperamos, portanto, faz-se necessário erradicar todas as referidas crenças limitantes quanto às falhas governamentais, tanto essas quanto as falhas governamentais que impedem a ampla e imediata oferta de educação financeira nas escolas do país. Foi um retorno mostrando que é preciso erradicar isso tudo. Ao Estado, então eu comecei com a gente. Ao Estado, o que ele deve fazer? Tarefa, esclarecer o que ele deve fazer, a população acerca disso. Como, para isso, necessário isso. E a finalidade. Eu detalhei bastante o como aqui,
200. Entenderam? Então, muita prática até ficar mais ou menos fácil. Fácil nunca vai ficar. Sempre produzir um texto vai ser um desafio. Mas você vai conseguir fazer a sua redação no nível mais alto, com certeza. E quanto mais pratica, mais fácil fica. Mas nunca vai ficar facílimo. Não pensem que isso seja possível. Quanto mais você aprende, interessante, né? Quanto mais você aprende, mais você exige de si mesmo. E aí você vai crescendo, vai melhorando. Isso é muito bom. Ok? Qualquer dúvida?